Olá, sabe aquela sensação de estar vivendo meio no piloto automático? Seguindo um roteiro que, sei lá, parece que não foi a gente que escreveu? Uhum. Estudar, trabalhar, casar, filhos, né? O vídeo do Gianni Cocchisi, do canal Vida Plena, que a gente está usando como base hoje, fala justamente disso. Exato. A nossa ideia aqui, então, é mergulhar um pouco no que seria essa tal vida intencional. Quer dizer, uma vida que a gente escolhe de verdade, conscientemente, e não só vai seguindo o fluxo. Isso. A gente quer entender como é que essa abordagem pode, sabe, transformar a nossa experiência, inclusive a nossa relação com o dinheiro. E olha, essa é uma inquietação muito comum, né? Assim, aparece muito ali entre os 20 e 30 anos, ou às vezes bate mais tarde, depois dos 40. Sim, aquele estalo. É, aquele momento que a pessoa para e pensa: poxa, eu segui o script direitinho, mas era isso mesmo que eu queria? O interessante é que essa busca por intenção, ela mexe com tudo: relacionamentos, saúde, carreira e, claro, as finanças também. Faz muito sentido. A fonte que a gente está olhando hoje, ela parte de uma experiência bem pessoal, né? Essa coisa do vazio mesmo com a vida cheia de coisas, sabe? Correndo no automático. Uhum. E ele conta que a virada de chave começou ali pelos 27, quando ele se questionou sobre o casamento. E a dificuldade que foi, tipo, desafiar esse roteiro pronto, quase como tentar sair da Matrix, como ele diz. Sim. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. Como a gente começa a entender essa saída? Então, a fonte propõe uma visão bem interessante. Assim, organiza essa intencionalidade em 3 dimensões, que meio que se conectam, sabe? A material, a temporal e a espiritual. Material, temporal e espiritual, certo? A material é sobre como a gente lida com o dinheiro. Como ganha, como gasta, como economiza, mas com foco claro: construir independência financeira. Não é só ter grana, é o significado que o dinheiro tem pra gente. Entendi. E a temporal, como ela entra aí? A temporal é crucial. É sobre usar o tempo de forma consciente. Sabe, a diferença entre só existir e realmente viver. Viver de verdade. Isso. A fonte até cita Sêneca, né? Aquela frase forte: pouquinha é a parte da vida que vivemos, porque todo o restante não é vida, mas tempo. Ou seja, muito tempo pode passar batido se a gente não tiver intenção, né? Nossa, forte mesmo. E por fim, a espiritual, que é buscar um sentido, um propósito maior, algo que vá além do dia a dia, de só seguir a maré. O fascinante aqui, eu acho, é como essas 3 coisas, dinheiro, tempo e sentido, dançam juntas. Não adianta focar só no material achando que resolve tudo. Pode acabar justamente naquele vazio que a fonte descreve. Entendi as dimensões, mas, puxa, parece um desafio enorme tirar isso do papel, né? Trazer para o dia a dia. A fonte dá alguma dica de como começar essa mudança de um jeito mais prático? Menos radical, talvez. Sim, sim. E o legal é que começa de um jeito bem simples, na verdade, fazendo perguntas para si mesmo. Perguntas? Tipo, Tipo, o que eu realmente quero para mim? Isso aqui que eu tô fazendo tá alinhado com os meus valores? Tô fazendo porque eu quero mesmo ou é por pressão, por obrigação? A partir daí, ele sugere pequenas ações. pequenas ações. Coisas como tirar um tempo para ler algo que te inspire, escrever um pouco sobre o que você está pensando, ter conversas mais profundas, sabe? Buscar um contato com a natureza, cuidar do corpo, um alongamento simples que seja e até criar rituais de pausa. O exemplo da rede é ótimo para isso, né? Um lembrete físico para desacelerar. São micropassos para quebrar o automático. Aqui é onde fica bem interessante. E como é que essa tensão maior com valores com o tempo se conecta com as finanças na prática? Muita gente pode ouvir isso e pensar: ah, mas isso é fácil para quem já tem dinheiro. Então, mas aí que tá. A conexão é super direta e pode justamente ajudar a melhorar a situação financeira. Quando a gente vive com mais intenção, a gente começa a questionar os gastos de um jeito diferente. Hum, Eu preciso mesmo disso. É necessidade de verdade ou é só um desejo passageiro? Talvez para tapar um buraco. A gente começa a ver o dinheiro não só como dinheiro, mas como tempo de vida que a gente investiu para ganhar aquilo.
Tempo de vida, faz sentido. Isso ajuda muito a sair daquela famosa corrida dos ratos, sabe? Ah, sim. Viver para pagar boleto, basicamente. Exatamente. A intencionalidade ajuda a mudar a mentalidade, sair daquela coisa da escassez e ir para a abundância não mágica, mas de usar bem o que se tem. E aí você cria o seu modelo financeiro pessoal, alinhado com o que te faz feliz, com seus valores. E, ó, importante, não é para ser muquirana, não é isso? Certo, não é cortar tudo. Não. É direcionar o dinheiro e o tempo para o que realmente importa para você. Com essa clareza, a independência financeira deixa de ser um sonho distante, sabe? Certo. Vira um objetivo mais palpável, mais previsível. Então, o que tudo isso significa? O que a fonte chama de vida rica, no fundo não é ter rios de dinheiro necessariamente, mas sim. Per liberdade de escolha. Essa é a palavra-chave. Claro, sempre dentro da realidade de cada um, né? Do orçamento que se tem. Mas a riqueza está em poder direcionar a própria vida, tomar decisões alinhadas aos seus valores. E não ser só levado pelas circunstâncias ou pelo que os outros esperam. Essa liberdade se constrói com intenção. E essa liberdade, para ser completa, precisa daquele equilíbrio das 3 dimensões que você falou: material, temporal e espiritual, certo? Perfeito. É a integração delas que traz a plenitude, eu acho. O dinheiro é importante, é uma ferramenta poderosa, mas sem um propósito, sem a dimensão espiritual e sem tempo de qualidade para usar, que é a dimensão temporal, ele vira só um número na conta, entende? Entendo. Não preenche o vazio. Exato. Não preenche o vazio existencial. É a consciência no uso do tempo que faz a vida acontecer de verdade. Bom, pensando nisso tudo, acho que fica uma reflexão final aqui para quem está ouvindo, né, inspirada no que a gente conversou. Se a vida é essa aqui, única, que pequenos passos intencionais, por menores que sejam, a gente pode dar hoje mesmo para começar a escrever a nossa própria história, em vez de só seguir o roteiro que talvez tenham entregado para a gente?